Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda aula aqui do meu canal Esperança e Mistério. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião e se quiser saber um pouquinho mais a respeito de mim, dá uma olhadinha no meu site esperançaemistério.com.br ou dá uma olhadinha na primeira aula que eu também falo um pouco sobre quem eu sou, o que eu quero dessa série de vídeos, que esses vídeos não têm a ver com psicologia. E é isso. Bom, roda a vinheta. Bom, hoje a gente vai continuar tentando desvendar os mistérios e entender como que pode esse mundo ser tão cruel e tão maravilhoso. Para isso, na aula de hoje, a gente vai voltar para as bases mais profundas da existência. A gente vai fazer uma reflexão a respeito das bases do universo. Bom, vamos agora para os slides. Aula 02. Do que é feito o universo e a mente? Slide 03. As bases da existência. 3.1. O universo como uma grande mente. Os sonhos. 3.2. As potências eternas do universo, as quais os arquétipos, as capacidades cognitivas, o inatismo da mente. 3.3. As limitações das potencialidades, a matéria, o corpo, as leis da física. 3.4. O indivíduo, a mente, a consciência, o livre-arbítrio. Vamos começar com o item 3.1. O universo como uma grande mente. Quando a gente pensa no que existe de mais fundamental na realidade, a gente pode achar que é a matéria, os átomos, esse tipo de coisa. Mas, que nem a gente já falou na última aula, não tem como a gente entender como pode a matéria dar origem à consciência. Como pode um monte de átomos se mexendo para lá e para cá dar origem ao sabor do chocolate, à experiência de ver a cor vermelha. Então, vamos partir de uma outra perspectiva. E se o que existe de mais profundo no universo é a mente? A gente sabe que a mente ela tem a capacidade de gerar matéria, pelo menos nos nossos sonhos. Nos nossos sonhos, a nossa mente cria casa, carro, cria um monte de coisa. Então, a gente vai partir dessa perspectiva. O universo como uma grande mente, e a matéria é só um aspecto dessa mente. Agora vamos para o item 3.2, as potências eternas do universo. Bom, se o universo é uma grande mente, tem uma parte do universo que é eterna, dessa mente universal que ela não muda, que ela é eterna, que ela está além do tempo e do espaço. Vamos ver o que nós temos de eterno na mente que é o universo. A primeira coisa são as quales. As quales são os elementos mais básicos da consciência. Então, o sabor do chocolate, a cor vermelha, a sensação de dor de dente, tudo isso está além do tempo e do espaço. Não tem nada que pode destruir a cor vermelha. Não tem nada que pode destruir a sensação de fome. Pode ser que ela não esteja se manifestando, mas ela é uma potência que sempre vai existir no universo. Outra parte do universo que é eterna são os arquétipos, que são as nossas possibilidades de atribuir sentido às coisas. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa e eu atribuo a essa pessoa o sentido de amigo. Todos esses sentidos, não tem nada que pode destruir eles. Não tem nada que pode destruir a potência de atribuir o sentido de amigo para uma pessoa, a possibilidade de atribuir o sentido de bom, o sentido de jovem, o sentido de idoso. Todas essas potências de atribuição de sentido, que aqui eu estou chamando de arquétipo, elas são eternas. Mesmo que acabar a humanidade, surgir outra humanidade, ainda assim pode ser atribuído
esse sentido, por esses outros seres. Outras coisas que fazem parte desse aspecto eterno da mente do universo são as capacidades cognitivas, a capacidade de ter um raciocínio lógico, a capacidade de enxergar, a capacidade de ouvir. De uma maneira um pouco mais ampla, a capacidade de correr. Tudo isso, essa capacidade também não tem nada que pode destruir. Não tem nada que pode destruir a possibilidade de um ser ter um raciocínio lógico. Isso daí é uma potência eterna do universo. E aqui a gente chega num ponto bem importante, que todas essas potências da mente universal que nós temos dentro de nós, elas são inatas, elas são antes de a gente nascer. Pega, por exemplo, o primeiro ser que atribuiu o sentido de eu para ele e assim de atribuiu o sentido de outro para outro ser. Percebe que ele foi o primeiro que fez essa distinção. Então ninguém pode ter ensinado para ele. Você é você, o outro é outro. Isso brotou na mente dele. Então todas essas possibilidades de atribuição de sentido, elas são inatas. Bom, vamos passar agora para o item 3.2, que é as limitações das potencialidades. Se a gente está considerando o universo como uma grande mente, e a gente já viu uma parte dele que são as potências, também tem um aspecto dessa mente que é a limitação dessas potências, que eu estou chamando de matéria. Então, assim, existe a potência de nós enxergarmos o vermelho, mas não é sempre que a gente vai enxergar o vermelho. Existem coisas que limitam a nossa capacidade de enxergar o vermelho. Então, isso é a matéria. Vamos supor uma pessoa que mora num mundo que não tem nada vermelho, tem todas as cores, menos a cor vermelha. Por ela não ter esse aspecto que dá acesso à cor vermelha, a cor vermelha não consegue se manifestar. Então é a matéria que limita as possibilidades de manifestação das potências da mente. E também eu faço uma distinção entre a matéria grosseira e a matéria sutil. A matéria grosseira é essa matéria feita de átomos, essa matéria das coisas do dia a dia. Mas além dessa matéria, também considero que existe uma matéria sutil. Por exemplo, vamos supor que eu estou sentindo alegria. E nesse momento que eu estou sentindo alegria, eu não estou sentindo tristeza, por exemplo. Então, existe uma limitação. A alegria está se manifestando e a tristeza não está se manifestando. Isso que limita seria a matéria sutil. Da mesma maneira como a gente tem uma matéria externa, nós temos também uma matéria que nos limita, que é o nosso corpo. Então, da mesma maneira como o oceano, ele limita que a gente pode nadar, mas a gente não pode correr nele, o meu corpo me limita. Nesse corpo que eu tenho, eu posso andar, mas eu não posso voar, eu não posso nadar embaixo d'água eternamente. Esse corpo que eu tenho uma determinada capacidade cognitiva. Então, tudo que limita o meu eu é o meu corpo material. Imagina, por exemplo, o fundo do mar. No fundo do mar pode se manifestar a potência de nadar, mas não pode se manifestar a potência de correr. Inclusive, considerando que a gente tem um corpo energético, que nem a gente vai discutir em outro lugar, um corpo material sutil, se, por exemplo, eu vou em uma cachoeira e essa cachoeira ela limpa o meu corpo material sutil, sei lá. Percebe que é algo que vai limitar as possibilidades de manifestação do universo, não vai se manifestar
a sujeira desse campo energético e vai se manifestar a limpeza. Então tudo isso é matéria sutil, que o pessoal chama de energia, prana, chi, ki, mas a gente vai chegar lá. E nós chegamos então nas leis da física, que é tudo aquilo que regula como essa matéria interage entre si. Voltando para o exemplo da cachoeira. Se, por exemplo, a cachoeira limpar o corpo energético, isso daí seria uma lei da física da matéria sutil, que a água tem uma propriedade de limpar, ou alguma coisa nesse sentido. Mas da mesma maneira, como a lei da física determina que se estiver chovendo, eu vou me molhar. Tudo isso daí são todas as relações da matéria e a maneira como ela limita a consciência são as leis da física. Bom, vamos entrar agora no nosso item 3.4, o indivíduo, em que a gente vai falar um pouquinho a respeito de como nós somos, o que nos determina como seres individuais. Então, vamos começar falando a respeito da nossa mente. É muito importante que, antes de a gente perceber qualquer coisa, a nossa mente já trabalhou essa informação. O que chega na nossa consciência é só o resultado de todo um trabalho que a nossa mente faz. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ser paranoica e ela achar que os pombos eles são robôs do governo que tem escuta, e ela pode realmente acreditar nisso. A mente dela distorce a atribuição de sentido dela a tal ponto que o que chega na consciência é só isso, né? Os pombos são robôs agentes do governo. Então isso é bem importante, a gente ter uma mente que trabalha toda a informação, que nos dá nossas capacidades cognitivas e tudo mais, e uma parte dessa mente é a nossa consciência, que é aquilo que a gente experimenta. E nós temos também o livre-arbítrio. A nossa mente está constantemente atribuindo sentido para as coisas e nos orientando a respeito de como devemos agir. Mas, às vezes, ela atribui dois sentidos diferentes para uma mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, o arquétipo de Dionísio, o arquétipo de querer aproveitar a vida, o arquétipo do prazer. E vamos pegar o arquétipo de Apolo, o arquétipo de querer fazer as coisas direito, da saúde. E vamos pegar um bolo. O nosso arquétipo de Dionísio pode falar pra gente: come esse bolo, vai lá, vai ser gostoso. E o nosso arquétipo de Apolo pode falar: não coma esse bolo vai fazer mal para a sua saúde, não vai lá. E aí cada arquétipo pode ter uma força. Por exemplo, o arquétipo de Dionísio pode ter uma força 7. De 0 a 10, ele tem uma força 7. E o arquétipo de Apolo ele pode ter uma força 5. De 0 a 10, ele tem uma força 5. Aí vai dar nossa força de vontade. Se eu tiver uma força de vontade de nível 3, por exemplo, eu consigo transformar esse arquétipo de Apolo de 5 para 8 e me controlar e não comer o bolo. E aí, com o passar do tempo, os arquétipos que a gente vai fortalecendo, eles vão ficando mais fortes naturalmente. Então, com isso, vai tendo um desenvolvimento das nossas atribuições de sentido para o mundo. Muito obrigado por ter assistido mais essa aula, é sempre um prazer ter vocês aqui. E a gente se vê na próxima aula. Gratidão. Essa aula continua em nosso próximo vídeo, em que vamos investigar a natureza mais profunda e fundamental da mente.